Meus prezados irmãos, queridos amigos, vamos analisar então Romanos 5,19? Vamos lá. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Viram o contraste? Entenderam o porquê que Paulo disse o que disse lá no versículo 12? Assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão. É isso que Paulo quis dizer. E o texto, como nós já analisamos até aqui, prova justamente isso. O versículo 19 não deixa dúvida para isso. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Desobediência de um só homem, pecado de um só homem, ofensa de um só homem, transgressão de um só homem. Paulo vem citando isso. Por conta da ofensa, do pecado, da transgressão de um só homem, nós fomos condenados. A morte passou a nos afetar de um modo irremediável do ponto de vista humano. Inquestionável do ponto de vista humano, porque todo mundo morre. Pela desobediência de um só homem, nós fomos condenados. O juízo de Deus e a ira de Deus caiu sobre nós, pela desobediência de um só homem. Aí, para contrastar isso, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E Paulo aqui usa a palavra se tornarão justos. Primeiro, ele é declarado justo. E a promessa de nos tornar justos, ela continua de pé, porque quando Jesus voltar, ele vai transformar o nosso corpo e nos livrar desta natureza pecaminosa que ainda reside em nós, que habita no nosso corpo, né? Essa sarx, e ainda nos faz pecar. Primeiro, Deus nos declara justos. Mas a promessa continua de Deus nos tornar justos. A promessa está aí. Mas é pela obediência de um só, não é por conta da minha obediência, da sua obediência, da obediência de cada um, que cada um será justificado diante de Deus. Entendam isso. É isso que Paulo está tentando nos mostrar aqui no versículo 19. E aí, o verso 20 diz: a lei veio para que aumentasse a ofensa. Ampliar a ofensa, ou seja, Deus deu a lei para o seu povo, o povo de Israel, logo após a libertação do cativeiro egípcio, para que o povo tivesse consciência de que era um povo culpável perante Deus. Um povo que estava numa condição de culpa perante Deus, numa condição de condenação perante Deus. Eles não tinham méritos próprios para se salvarem. A lei veio para isso, para mostrar o verdadeiro real estado, a verdadeira real condição espiritual deles, diante de um Deus santo, justo, puro. A lei veio para isso, para avultar a ofensa, para nos dar a consciência irretocável, digamos assim, de que nós estamos numa situação de perdidos diante de Deus. Estamos mortos diante de Deus. Somos escravos do diabo. Nascemos em pecado, em iniquidade. Nossa vontade, nosso desejo é fazer a vontade e os desejos de Satanás. É nesse estado, é nessa condição de carne que nós chegamos ao mundo. E a lei vem para isto. A lei não vem porque você tem ou possua uma capacidade inerente para guardá-la. Não foi esse o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é nos dar a lei, está aqui expresso. Ó. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas aí Paulo, mais uma vez, contrasta. Mas onde abundou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Outra tradução diz, superabundou a graça. Na medida em que a lei nos conscientiza de que nós somos pecadores, muito pecadores, que nós estamos numa condição de perdição diante de Deus, a graça de Deus
A graça de Deus superabunda quando ela chega, porque ela aponta justamente para a justiça de Deus que nos é imputada. A graça abunda deste modo. Não é por conta das nossas ações que nós recebemos o que Deus nos dá, decidiu nos dar de graça. Por isso é que Paulo, às vezes, é redundante. Dom gratuito, né? Graça gratuita. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é que reina agora na nossa vida? O que reina agora na nossa vida é essa graça que nos trouxe a justiça de Cristo. A graça reina na nossa vida por meio de Jesus Cristo. Ela reina em nossa vida. O que reina em nossa vida não é mais o pecado. O que reina em nossa vida não é mais o diabo. Não é mais a carne que reina. É a graça que reina. Graça. Por meio da justiça de Jesus. Isto no Evangelho. Não é maravilhoso saber disso? Não é maravilhoso saber que, se por um lado Deus imputou o pecado de Adão à raça humana, por outro lado, Ele imputa a justiça de Cristo a nós, mesmo sem termos participado ativamente dessa justiça. Eu não participei para produzir a justiça, com a qual eu sou justificado. A justiça que me alcança não é a minha própria, porque eu não tenho justiça própria. É isso que Paulo deixa claro. A justiça que me alcança é a justiça desse Deus maravilhoso. Que Deus possa te abençoar, ungir o seu entendimento, abrir a sua mente, para que você enxergue as maravilhas de sua graça e de sua justiça, em nome do Senhor Jesus. Amém.